Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Enquanto as crianças se retiram, abra a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do 17 ao 22. Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Deus, diante de sua palavra, pedimos que o Senhor nos dê a iluminação necessária para compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer por meio desse texto. Fale conosco, Pai, por bondade e graça. Amém. Meus irmãos, certa vez um homem estava caminhando por uma mata e, de repente, isso era bem cedinho, ele se descuidou, escorregou e caiu em um buraco. Caindo nesse buraco, tentava sair de todas as maneiras, tentando escalar as paredes daquele buraco, mas desmoronava e caía de novo. Em um determinado momento ele ouviu um barulho. E ouvindo o barulho, ele gritou: Socorro! Alguém pode me tirar daqui? E um homem se aproximou e disse: Amigo, o que estás fazendo aí no fundo desse buraco? E o homem disse: Me tira daqui, depois eu te explico. Não, eu te tiro. Mas antes, permita-me lhe fazer um convite. Eu estou fazendo uma trilha e logo depois irei para a igreja. Vamos para a igreja comigo? E ele disse: Me tire daqui. Eu estou com muito medo de ficar aqui. O moço que estava no alto olhou e disse: Eu acho, na verdade, que isso é um juízo de Deus para você. E eu não quero me meter nessa confusão entre você e Deus. Que Deus te ajude. Seguiu o seu caminho. O homem continuava tentando dar o seu jeito de sair daquele buraco. Ouviu novamente passos de alguém que pisava em folhas e gritou: Socorro, alguém me tire daqui. Era uma mulher. E ela disse: Moço, como é que o senhor foi parar aí? O que o senhor fez? Eu nunca caí num buraco desse. Me tira daqui, por favor, dona. Jogue um cipó, uma corda. Ela disse: Eu tiro. Mas o senhor está muito machucado. Desconfio que o senhor precisará de transfusão de sangue e esse negócio de doar sangue eu sou contra. Eu não vou doar sangue para o senhor. Não, mas me tira daqui, depois a gente vê a questão do sangue. Mais um que foi embora. Vindo um outro: Amigo, o que fizestes para parar embaixo? E ele disse: Me tira daqui que depois eu te conto. E o outro disse: Se eu tirar você daí,
você promete que nunca mais vai trabalhar no sábado? Ele disse, eu não sei nem se eu vou viver, moço. Quanto mais pensar em trabalho, me tira daqui que depois eu vejo. Vindo um outro após ele, disse, olha, eu te tiro daí, mas você vai ter que me pagar por isso. Porque a bênção de Deus é de graça, mas o meu trabalho não. Existe uma campanha onde você precisará dar alguma coisa. Ele disse, moço, eu estou tentando viver para sair daqui. Mais um que se foi. O dia inteiro foi assim. Passava um, passava outro. Até que a noite começou a cair. Esse homem já cansado desistiu de gritar por socorro. Ele ouviu passos e temeu ser algum bicho. Nem ao menos gritou. Quando alguém que se aproximou do buraco disse, está difícil aí embaixo, né? E ele disse, eu acho que eu vou morrer aqui. Me dê a mão que eu vou te tirar daí. Depois de ouvir tantas propostas, ele já não acreditava em bondade de ninguém. E ele então disse, nada, você vai me pedir muita coisa em troca. E ele se surpreendeu, porque o moço que estava no alto do barranco pulou lá embaixo no buraco. Com uma força incrível, agarrou e foi subindo o barranco e o levou até lá em cima. E o conduziu e o deixou num lugar seguro. E ele nem perguntou o nome daquele homem. Caminhou alguns metros, encontrou um povo, uma tribo, e disse, olha gente, eu estou com fome. Lhe deram de comer, sararam-lhe as feridas. E ele disse, eu não sei quem. Aconteceu isso e contou a história. Mas um homem pulou lá embaixo e já foi me agarrando e me tirando. As pessoas riram e falaram assim, ele fez isso com todo mundo que está aqui. E a história de hoje, e eles disseram para esse homem, sente que nós vamos contar um pouco sobre ele. O texto de hoje é para nos mostrar que o anseio por salvação, por redenção, faz parte da história humana, porque a queda ela é uma realidade. As muitas religiões propõem diferentes respostas à queda e à redenção. Alguns vão dizer que você precisa evoluir para atingir o estado de luz, o espírito de luz. Outros vão dizer que você precisa fazer isso ou aquilo para ser salvo. Muitas são as propostas de redenção, as respostas a esse dilema que o homem vive. Porque a queda é uma realidade, meus irmãos, que não pode ser negada. Se olharmos o enredo, por exemplo, de um filme, nós vemos esses aspectos. Está tudo bem, criação, de repente algo acontece, uma queda, e no final uma redenção e uma consumação, foram felizes para sempre. Isso expressa a necessidade do ser humano de responder à sua realidade caída. E essa resposta se chama redenção. E certa vez um rapaz, e o nosso texto começa com a seguinte cena. Cristo estava a caminho da Judéia, se você voltar os olhos para o primeiro versículo desse capítulo 10. Estava a caminho da Judéia. Ele havia ensinado as multidões como de costume. Havia resistido aos fariseus acerca do divórcio. Havia abençoado crianças. E agora ele é interrompido por um jovem. Um jovem que, segundo Mateus o descreve como um jovem rico, Marcos um jovem rico, Lucas um jovem importante. Um jovem importante, rico, cerca Jesus. E Marcos começa destacando sua postura. Volte os olhos para o texto. Pondo-se a caminho, correu um homem ao seu encontro. Esse homem é um jovem rico importante, tenha isso em mente. E ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, alguns vão propor que esse homem era alguém que ocupava funções importantes na sinagoga. Certo é que nós não sabemos qual a função que ele desempenhava na sinagoga, mas sabemos que esse homem tinha um anseio.
E Marcos vai descrever isso da seguinte forma: correu e ajoelhou-se. Esse homem corre e se ajoelha. Há um anseio desse jovem rico importante. O que perturbava esse jovem? O que perturbava o seu coração? Como fazer para herdar a vida eterna? O anseio pela redenção perturba os homens. O que vai diferir é que muitos vão propor respostas diferentes para esse anseio. O vazio que existe dentro do homem tem inúmeras propostas para que deixe de existir. Esse jovem tinha um anseio. E ele diz: bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E eu preciso dizer para vocês que quando li esse texto a primeira vez, quando ainda jovem, com os meus 15 anos, quando Cristo me alcançou, no primeiro versículo eu fiquei fã desse jovem. Porque tudo o que a gente quer no nosso dia a dia é que alguém venha até nós e pergunte o que para a gente? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Não é isso? É tudo que nós queremos. Quer fazer a alegria de um pastor? Chega perto dele e fala assim: pastor, o meu vizinho perguntou o que eu devo fazer para ser salvo. O pastor, marca lá que eu vou lá explicar para ele. Esse é a necessidade, é o que nós desejamos. E quando li esse texto, eu falei: poxa, alguém está querendo ser salvo. E Cristo dá uma resposta, meus irmãos, que quando da minha primeira leitura do texto, não foi por mim bem compreendida. Como que Jesus responde para ele? Respondeu-lhe Jesus, versículo 18, volte os olhos para o texto. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Cristo responde a uma pergunta sincera, desta forma. E quando da minha juventude, eu pensei, uma pergunta sincera e uma resposta tão dura de Jesus, ele não deveria abraçá-lo e dizer: jovem querido, que bom que encontrei você, que bom que você me achou, que desejo bom que você tem no coração. Mas não é isso que Cristo diz. Cristo dá uma resposta que, em minha primeira leitura do texto, parecia uma resposta dura e até desproporcional à pergunta. Você já fez uma pergunta sincera e já recebeu uma resposta muito dura de alguém? Esse era o sentimento que eu tive quando eu li o texto a primeira vez. Mas Cristo não está aqui, de forma alguma, sendo mal educado, desrespeitoso. É que Cristo está estabelecendo uma verdade, e entre a verdade e a sinceridade, a verdade vale mais. A sinceridade não tem o mesmo peso que a verdade. Nós veremos isso exatamente nesse texto. A pergunta do jovem é: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E quando Jesus lhe responde, Jesus já começa a lhe responder o seu grande dilema. E esse é o nosso primeiro ponto. A bondade não pode salvar ninguém. Porque Cristo diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus já está estabelecendo um princípio. Não há bondade no homem. O homem não pode ser salvo, portanto, por sua bondade. Por que me chamas bom? Bom é só Deus, ou seja, nenhum homem é bom. Então a bondade não é, ou jamais pode ser motivo de salvação de alguém. Mas mais do que isso. Algumas pessoas acreditam que Cristo, ao dizer que só há um que é bom, que é Deus, ele estava admitindo, algumas pessoas vão dizer isso, que ele não tinha a plenitude como Pai, que ele não era tão perfeito como Pai, e vão dizer que ele foi criado, e ao dizer que só o Pai é bom, ele está dizendo que Deus é mais, Deus o Pai é mais excelente do que Deus o Filho. E não é esse o propósito do texto de forma alguma. Outros vão dizer que, embora igual ao Pai,
O Filho estava em sua natureza carnal, estava na carne. E que por isso ele ainda estava em desenvolvimento de sua natureza humana. Ora, isso é puro nestorianismo, que tenta dividir Cristo entre divino e humano. Cristo é o tempo todo divino e o tempo todo humano. Logo, Cristo não estava aqui em um processo de evolução. O que Cristo está dizendo aqui então? Bom é só Deus. Por que me chamas bom? O jovem, meus irmãos, havia considerado Cristo como um bom mestre. Ele reconhecia que Cristo era um mestre bom, mas ele não vai além disso. E o que chama a atenção é que, por considerar Cristo um bom mestre, algo precisava ter acontecido. Para considerar Cristo um bom mestre, o jovem rico precisava ter ouvido esse mestre. Porque qual conclusão ele tiraria se não ouvindo o mestre, que ele era mestre e que ele era um mestre bom? A sinceridade não vale muito. Porque ele estava sincero, mas estava sinceramente enganado. Porque mesmo tendo ouvido a Cristo, ele o considerou apenas um bom mestre. E eu quero lhe lembrar, e quero convidá-lo a ir comigo em João capítulo 6, versículo 68. João capítulo 6. Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Qual era a preocupação do rapaz? Como eu faço para herdar a vida eterna? Ele ouviu Jesus, e ele ouviu então as palavras de Jesus, e estas palavras de Jesus eram palavras de vida eterna. E mesmo ouvindo palavras de vida eterna, esse jovem simplesmente reduziu Cristo a um bom mestre. Veja diferente postura. O jovem ouve o ensino e diz que Cristo é um bom mestre. Pedro ouve o ensino e Jesus dizendo: vocês estão querendo ir também? Ele diz: não. Para onde iremos nós? É o mesmo Pedro que diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Há uma grande diferença entre considerar Cristo um mestre, e ele era um mestre, mas considerá-lo apenas um mestre, e reconhecer que ele era o Filho de Deus. Esse jovem, para ele, Cristo era apenas um bom mestre. Cristo era apenas um bom mestre. Nada além disso. Sincero, mas totalmente equivocado. E Jesus disse: ninguém pode ser bom. Esse jovem tinha um conceito de bondade muito baixo. E nós veremos isso mais à frente. Bom mestre. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo diz que não por obras de justiça que houvéssemos feito. Não há nada, nenhum ato de bondade que o homem possa fazer para ser merecedor ou para ser declarado bom. O pecado maculou todo o nosso ser. Somos seres totalmente depravados, na totalidade da nossa existência. Quando digo totalmente depravado, não estou dizendo que o homem é totalmente ruim, não possa fazer coisas boas. Há nesse homem ainda resquícios de imagem e semelhança de Deus. Mas todas as áreas desse homem, da vida humana, foram afetadas pelo pecado, de forma que todas as áreas humanas, tendo sido afetadas pelo pecado, toda a nossa obra agora está maculada pelo pecado. Não há uma obra do homem que não seja maculada pelo pecado. Porque a Bíblia diz que aquilo que não é feito por fé é pecado.
William, mas o que pode haver de ruim em matar a fome de alguém? Matar a fome de alguém é bom. O motivo pelo qual se faz é que é o problema. Às vezes para se sentir melhor, às vezes para poder evoluir, às vezes para poder tirar uma selfie e postar nas redes sociais. Não há ninguém bom. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só Deus é bom. E eu quero que você observe que para ele Cristo era apenas um mestre. Mas que é fantástico que Cristo era para a mulher Cirofenícia. Além dos limites de Israel, alguém chamou Jesus de filho de Davi. Um cego chamou Jesus de filho de Davi. E o que significava chamar Jesus de filho de Davi? Qual a diferença de chamar Jesus de filho de Davi para bom mestre? Filho de Davi é um título messiânico. Tu és aquele prometido, o descendente de Davi. É compreender as profecias bíblicas e admitir que aquele que estava diante dos olhos ali naquela circunstância era exatamente o cumprimento, tal como fez o velho Simeão. Um cego, alguém fora de Israel e até mesmo os demônios. Quando Jesus chega em Gadara, um homem possesso por uma legião deles sai correndo ao encontro, cai de joelhos e diz o quê? Jesus, filho do Deus Altíssimo, viestes nos perturbar antes do tempo? Até os demônios sabem quem Jesus é. Mas o jovem instruído, oficial da sinagoga, quem sabe, mas o jovem que conhecia a lei e dizia guardá-la, não sabia quem era Jesus. E ainda assim, chama Jesus de bom. E Jesus já lhe passa uma rasteira, por assim dizer, passa uma rasteira no seu orgulho, passa uma rasteira no seu ego, dizendo, não, jovem, começa se admitindo que ninguém é bom. E Cristo avança. Versículo 19. Sabes os mandamentos? Não matarás. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Note que Cristo não faz uma pergunta, ele sabia disso. Você sabe os mandamentos? Então ele respondeu. Como ele responde, gente? Mestre. Mestre. É mestre. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Se a bondade não pode salvar ninguém, será que a lei pode? Ninguém pode ser salvo pela lei. Os fariseus tentavam, buscavam o merecimento de sua salvação, considerando o guardar da lei. Eles iam até além, acrescentavam muitas coisas à lei. E mesmo não conseguindo cumprir a lei, se diziam os guardiões dela, olhavam para os outros e diziam, te dou graças por não ser como esse. Se indignavam quando Cristo entrava na casa de um publicano, se assustavam quando Cristo comia com pecadores. É como se dissessem assim, como pode um mestre bom comer com pessoas que não são boas? Eles se achavam bons exatamente por conhecerem a lei, por terem a lei e por acharem hipocritamente que eram os guardiões, que obedeciam à lei. Alguém pode, meu irmão e minha irmã, estar bem perto da lei, ter a lei na mão, ter a lei debaixo do braço, ter a lei aberta em cima da estante de sua casa, pode ter uma confissão pública de fé e ainda assim enxergar Cristo como um bom mestre. E ainda assim achar que é bom porque tem isso ou aquilo. Achar que pode ser salvo porque é presbiteriano de berço de 10 famílias. Ah, eu sou descendente de Simonton. E isso não te faz bom.
Isso não torna você merecedor do céu. Não, irmão, eu sou aliancista. Glória a Deus, nós também. Mas todos nós estamos na mesma condição. Não somos bons. A lei não pode salvar a gente. O que a lei fez? Permita-me lhes lembrar o que o apóstolo Paulo diz sobre a lei. A lei veio e eu morri. Ele diz que a lei é boa e santa. O problema então não está na lei, mas está no homem. O homem não pode por si só cumprir a lei. O jovem que guardava a lei se orgulha de guardá-la desde a infância. Mas Cristo é fantástico, meus irmãos. Olha o prosseguir do texto. Fitando, o amou e disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Será que Jesus estava preocupado com os pobres aqui? Era esse o foco de Jesus? Jesus está dizendo assim: quem quiser ser salvo tem que matar a fome de alguém? Isso estaria totalmente em contradição com tudo que eu disse até agora. Porque se assim o é, a salvação então é por obras. É certo que não é esse o foco aqui. Muito pelo contrário. Jesus certa vez disse assim: os pobres, vocês sempre têm com vocês. Ele não fez uma promessa de acabar com a fome do mundo. Haverá um momento em que isso será eliminado. Mas não será agora. Se juntarmos todos nós aqui, todas as nossas propriedades, cada centavo, e dá para matar a fome de alguém, o mundo continuará com fome. E todos nós continuaremos na mesma condição de antes de doarmos todas as coisas. Não somos bons por isso. A lei, então, meus irmãos, não pode salvar. Mas Cristo faz algo incrível. Cristo diz: vende tudo que tem e dá aos pobres. Se não é preocupação com o pobre, o que Cristo está fazendo? Nenhum mandamento faz sentido se não for à luz do primeiro. Se não for tendo o Senhor, se não for tendo a Deus como o foco, amando com todas as forças, com todo entendimento, com toda a alma, somente a Ele servindo, somente a Ele adorar, nada faz sentido. Não faz sentido não matar se não for por Deus. Não faz sentido a moralidade, e sem Deus tudo vai ser resumido a um discurso moral apenas. Que é bonito, é legal, mas que não resolve nada. É a luz do primeiro mandamento, jovem, rico, importante, que se deve fazer todas as coisas. E observe, jovem, rico, importante, o quanto você está quebrando o primeiro mandamento. Porque você tem um Deus no seu coração que está acima do Deus Todo-Poderoso. Vende tudo que tem e dá aos pobres. E observe o paralelo, terreno e eterno. Tesouro na terra, tesouro no céu. Cristo escancara o coração, porque, como disse, quando da primeira leitura do texto, nós podemos dizer, parabéns para esse jovem, com uma pergunta sincera, mas Cristo agora está descortinando o coração dele. E a gente compreende que não adianta uma pergunta sincera, se ela não vem acompanhada de princípios eternos. Esse jovem vai embora como, gente? Triste, cabisbaixo. Por quê? Por causa do ídolo que estava no coração dele. Quando Cristo descortina o seu coração e toca no ídolo que estava assentado no trono do coração dele, como ele reage? Aí já é demais. Já está pedindo muito. Ele amava mais as riquezas do que a Deus.
Ele servia mais às riquezas do que ao Senhor. Por isso que não fazia sentido nenhuma das outras coisas. E observe que os mandamentos que Cristo lista são mandamentos que era fácil da audiência ali testemunhar ou não. Quando Cristo diz não levantar falso testemunho, alguém ali poderia dizer, mentira dele. Esse jovem já me caluniou em algum momento. Não, eu já vi esse jovem desonrando seu pai e sua mãe. Mas Cristo mostra que o primeiro não tem a ver com algo externo primeiramente, mas primeiramente com algo interno. Lança um canhão de luz no coração desse homem e mostra que no seu coração há um ídolo. A lei não pode salvar o homem, porque o homem está a serviço de seus próprios deuses. Tem um sentimento natural de independência, de rebelião contra Deus, porque o homem não serve a Deus naturalmente. A queda nos impôs barreiras, e o nosso coração se tornou uma fábrica de ídolos. O que devo fazer para ser salvo? Não pode ser por bondade. A lei não pode te salvar, porque o homem se tornou um idólatra desde a sua concepção. Porque por ser um ser que naturalmente vai adorar, e por nascer distante de Deus, naturalmente vai adorar outra coisa que não Deus. A lei não pode salvar. Nenhum mandamento faz sentido, nenhum esforço faz sentido, se não for a partir da revelação de Deus como o seu Deus e da admissão dessa realidade. Mas avancemos um pouco mais. A pergunta do jovem é: o que devo fazer para ser salvo? A bondade não pode salvar. A lei não pode salvar. O que pode salvar então? Jesus então diz no final do versículo 21. Então vem e segue-me. Que proposta curiosa desse bom mestre. Vai, vende tudo que você tem e me segue. Não faz o menor sentido para o jovem rico e importante seguir um bom mestre, vender as coisas e andar atrás de um bom mestre. Não faz o menor sentido. Por que Cristo chama, olha, segue-me? Porque a resposta dele é o que devo, como posso fazer para ser salvo. Você se lembra de alguém na Bíblia que fez essa pergunta também? Atos, capítulo 16. Um carcereiro disse assim: o que devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta do apóstolo? Crê no Senhor Jesus. Como alguém pode fazer para ser salvo, jovem rico? Segue-me. Como se vai seguir alguém que não se crê? Para seguir a Jesus, ele teria que ter dito lá no início: filho de Davi, filho de Deus Altíssimo, Messias, o esperado, o Emanuel. Ele teria que dizer exatamente isso. Mas para quem diz que Cristo é apenas um bom mestre, não faz o menor sentido segui-lo. E não admitir que Cristo é o Senhor soberano, não admitir que Cristo é o Salvador, que Cristo é o cumprimento das promessas, significa que você vai estribar-se em tantas coisas para tentar se salvar e não vai adiantar. Mas admitir tudo isso, admitir quem Cristo é, implica primeiramente admitir a minha incapacidade de me salvar, a necessidade que tenho desse Salvador, que Ele é esse Salvador perfeito, que só Ele pode salvar, e então faz sentido segui-lo. Então, faz todo sentido segui-lo. Como alguém pode fazer para ser salvo? Não pode por boas obras, não pode pela lei, mas precisa reconhecer que Cristo é o Salvador e segui-lo. Mas esse jovem, que aparentemente estava sincero, vai embora contrariado, chateado.
com o mesmo vazio de antes, porque ele não buscava um Salvador. Meus irmãos, o que devemos fazer para ser salvos? Não é guardando o sábado, não é boas obras, não é porque é presbiteriano, não é porque vem à igreja. O que devo fazer para ser salvo? Faça o seguinte, pare de mentir. Não vai ser salvo se parar de mentir. Não vá no carnaval, não vai ser salvo se não for no carnaval. O que devo fazer então para ser salvo? Admita sua miséria, sua incapacidade. Admita quem Cristo é, que Ele é esse Salvador perfeito, o único que pode salvar você. E então terás um tesouro no céu. Os ídolos do nosso coração precisam ser destronados. Sinto maior alegria em ser presbiteriano. Alegria. Mas sei que isso não é capaz de salvar ninguém. Sinto alegria em ser reformado, em conhecer as doutrinas da graça. Mas isso não é capaz de salvar ninguém. E o que vemos é que as pessoas conhecem a doutrina da graça, as doutrinas da graça, a teologia reformada, e pensam que agora são cristãos por causa disso. Isso pode ter feito sentido, mas se Cristo não for o Senhor, e você não estiver seguindo, não vai fazer o menor sentido. Não vai resolver o problema. Cristo salva por graça, não por obras, não por mérito. Ele pula no lamaçal, ele pulou descendo, nos resgatou do lamaçal do pecado, sofrendo ele as punições do pecado em nosso lugar, porém sem pecar. Ele não fez nenhuma proposta de barganha. Cristo não disse, faça isso e eu te salvo. Faça isso ou aquilo para ser salvo. Não. A gente nem força tem para sair dessa condição. Ele nos toma nos braços e nos tira de lá. E nos coloca numa comunidade de gente que deve primeiro admitir que só foi salvo pela graça. E lembrar sempre disso quando da mesa do Senhor, a fim de que nos mantenhamos sempre humildes, a ponto de olhar para todas as outras pessoas e dizer, só Cristo pode salvar e eu só fui salvo por causa de Cristo. Que esta seja, meus irmãos, a resposta que você tenha, que eu tenha na boca para as pessoas. Quando dispensados e enviados ao mundo em instantes, nós encontraremos com pessoas que estão no lamaçal. Gente que vai gritar por socorro. Não lhe faça nenhuma proposta, senão esta. Siga Jesus. Ele salva. Não diga para ninguém. Não dê lista de moralidades para a pessoa seguir para ser salva. Porque será apenas um banho na porca, que a primeira oportunidade que tiver, mesmo banhada, voltará para a lama. Pregue apenas Cristo. Pregue apenas que Cristo morreu na cruz para salvar miseráveis, dos quais você e eu somos os principais. Que o Senhor nos ajude a olhar para a sinceridade e ver que a verdade é mais importante que ela. A olhar para a nossa condição e admitirmos que só fomos salvos pela graça de Deus, nunca por boas obras, nunca porque fomos especiais, fizemos isso ou aquilo, porque Cristo nos salvou. Nunca pela lei, mas sempre e somente pelo Filho de Deus, que bradou na cruz, está pago. Morreu e ressuscitou, e breve virá para nos buscar. Curve sua cabeça, falemos com o Senhor. Deus, nossa palavra agora é de gratidão ao Senhor primeiramente. O Senhor nos encontrou numa condição deplorável.
assentados sobre um monturo de boas obras, achávamos, Senhor, que merecíamos alguma coisa, mas quando tivemos os olhos abertos, vimos que nossas obras tinham um cheiro que não era aceitável pelo Senhor. Éramos pobres, miseráveis, cegos e nus. E o Senhor nos encontrou, nos salvou por graça e bondade, e nós te agradecemos por isso. Nos amou quando ainda odiávamos o Senhor, perdoou os nossos pecados, tirou-nos do mais profundo lamaçal de pecados, limpou-nos, deu-nos vida e o privilégio de viver em comunidade com outros irmãos que também foram alcançados, à espera do retorno do Senhor. Porque, como diz a palavra, agora vemos como por um espelho, Senhor, meio que embaçado, mas um dia veremos com clareza, assim como também somos vistos. Obrigado pelo privilégio de fazermos parte do seu povo. Estamos passando por uma festa pagã. Guarde nossos corações de olharmos para as pessoas e nos acharmos melhores que elas, Senhor, mais merecedoras do seu favor. Guarde-nos de, em algum momento, pensarmos que valemos mais, que somos mais especiais, ou que o Senhor nos salvou porque nunca fizemos parte daquilo, ou porque agora não fazemos mais. Livre-nos da soberba, do orgulho. Ajude-nos a viver uma vida grata, que proclame ao Senhor primeiramente. Ajude-nos a levar o Evangelho a estas pessoas, e somente o Evangelho, sem barganhas, sem promessas, sem trocas, Senhor. Conceda-nos o privilégio de encontrar com tantas pessoas, sejam jovens, ricas e importantes, ou pobres, miseráveis, anônimos, que possamos encontrar com eles e ter o privilégio de dizer a eles que eles precisam de salvação, como nós também outrora precisávamos, e que a salvação só pode ser por meio do seu Filho bendito, o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que nada mais esteja em nossos lábios senão o Evangelho para essas pessoas. E que a sua palavra, ao ser proclamada, cumpra o propósito designado pelo Senhor em cada pessoa que ouvir. Seja para descortinar coração, mostrar ídolos e fazer com que pessoas vão para casa chateadas, ou seja, para descortinar ídolos e fazer com que pessoas sigam ao Senhor. Que a palavra cumpra o seu desígnio para a glória do teu nome. Que como igreja sejamos fiéis na pregação do Evangelho, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que Deus os abençoe.